Cancelou a eleição, cancelou tudo. Boa noite. Verificada a presença e havendo o número legal, declaro aberta a quarta sessão ordinária deste dia 24 de março de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido os senhores vereadores a continuar de pé por um minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador Juarez para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando, movimentava as águas da piscina. E o primeiro doente que ali descesse, depois do borbulhar da água, ficavam curados de qualquer doença que tivesse. Aí,
se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu este homem deitado e, sabendo o que estava acontecendo com ele, há tanto tempo doente assim, disse-lhe então Jesus: quer ficar curado? Aí o homem doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me coloque à piscina quando as águas é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que disse isto? Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem foram, pois Jesus se tinha afastado já da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado. Não volte a pecar, para que não te aconteça coisas piores. Então o homem saiu ao encontro aos judeus que tinha sido. Então o homem saiu a contar aos judeus que tinha sido Jesus a quem havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais milagres nos dias de sábado. Encontram-se presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e ex-presidente Sidney Zósimo Vidotti. A vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme ato da presidência número 06/2020. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, para que proceda a leitura das seguintes atas: ata da terceira sessão ordinária e ata da quarta sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 10 de março de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, solicito que seja dispensada a leitura das referidas atas, pois todos os vereadores já possuem cópia em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio. Em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Fábio. Está em discussão a ata da terceira sessão extraordinária realizada no dia 10 de março de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da quarta sessão extraordinária, realizada no dia 10 de março de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura do expediente para assim agilizar o andamento dos trabalhos, visto que existem recomendações dos órgãos oficiais da saúde para serem evitados ao máximo o contato físico e aglomeração de pessoas. Ressalto também que todos os vereadores já têm conhecimento do conteúdo da pauta e possuem cópias de todas as proposições em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que dê ciência ao plenário das matérias do expediente, lendo somente as emendas das matérias. Projeto de Lei Complementar 02/2020, de 5 de fevereiro de 2020, que altera a estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Pirangi, fixada pela Lei Complementar 1701/2005,
em sua atual vigência, que especifica: esse projeto se refere à alteração de referências nos cargos de diretores municipais e inclusão de requisitos para o cargo de chefe de estradas. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer contrário da Comissão de Orçamento e Finanças. Conclusão do pedido de vistas do vereador Douglas França Aires Scardelato ao projeto de lei complementar 02/2020. Após análise, concluiu-se que os salários dos diretores municipais realmente estão defasados, porém, com essa pandemia do coronavírus e o país à beira de um colapso econômico, este vereador concluiu que não é o momento de reajustes salariais. Diante do exposto, devolvo o projeto para apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 03/2020, de 19 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o reajuste dos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Parecer favorável de ambas comissões permanentes. Projeto de lei complementar 04/2020, de 20 de fevereiro de 2020, cria cargos em provimento de comissão de assessor técnico que passam a integrar a lei complementar 1701/2005, de 15 de 6 de 2005, que especifica projeto que cria cargos de assessor técnico de tributos e assessor técnico de finanças. Pareceres favoráveis das comissões permanentes. Projeto de lei complementar 05/2020, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre o afastamento de empregado público municipal para servir a outro órgão ou entidade que especifica. Projeto de lei 10/2020, de 11 de março de 2020, que altera a PPA e LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. Abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.880, destinados à aquisição de equipamentos materiais permanentes para as unidades básicas de saúde, sendo 202 itens para o Centro de Saúde de Pirangi e 40 itens para o posto de atendimento médico da Vila Marques. Projeto de lei número 11/2020, de 13 de março de 2020, da nova redação ao artigo 28 da Lei Municipal 2653/2019, que especifica, altera a referência do cargo de conselheiro tutelar para a referência 22, sendo o valor bruto R$ 1.604,02. Atualmente, a referência é a de número 14, com valor de R$ 1.069,44. Projeto de lei complementar legislativo 01/2020, de 20 de fevereiro de 2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores públicos da Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo. Pareceres favoráveis das comissões permanentes. Projeto de lei legislativo 03/2020, de 20 de março de 2010, de autoria do vereador Douglas França Aires Scardelato, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, escolas públicas, privadas, bares, templos religiosos e bancos do município a disponibilizarem dispenser de álcool gel antisséptico em seus estabelecimentos e dar outras providências. Terminado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Encontram-se na mesa dos vereadores o demonstrativo de receita e despesa referente a fevereiro de 2020 e o ofício do Frango Gonzalez, número 02/2020, referente aí às medidas preventivas para garantir a segurança alimentar e a segurança dos funcionários referente ao Covid-2019. Comunico que o projeto de lei complementar número 05/2020 e os projetos de lei número 10, 11/2020, projeto legislativo 3/2020, lido nessa sessão,
serão encaminhadas às comissões permanentes para emitirem seus respectivos pareceres. O projeto de lei complementar número 2, 3 e 4, 2020 e o projeto de lei complementar legislativo número 1, 2020 serão apreciados em segunda discussão e votação na ordem do dia. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas, quero deixar aqui o meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero seguir a mesma linha que algumas câmaras, colegas vereadores da região e que estão fazendo, e até agora eu só me contaram que fizeram requerimento, ainda não obteve respostas ainda, né? Então, não sei qual é a parte da legalidade da questão da prefeitura, neste caso dessa pandemia. Nós vemos aí que é necessário a parada de tudo, comércio parando, empresas dando, algumas empresas até dando férias coletivas, né? Isso daí é muito importante. Hoje eu acompanhei uma matéria de um jornal muito importante que o Brasil saiu na frente em questão quando ficou sabendo quando o Brasil estava em perigo, graças a Deus. Mas isso daí vai afetar a economia geral de todo mundo. E a quarentena, o que obriga as pessoas a ficarem dentro de casa, se torna dois gastos muito grandes, que é a da luz, energia e água, né? Acaba aumentando, porque quando uma família toda está trabalhando, 8 horas no mínimo, 10 horas no dia, está fechada a casa. E alguns vereadores colegas estão fazendo um requerimento para os senhores prefeitos, para que o executivo possa entrar em contato com a CPFL e com o departamento de água que cuida da sua cidade, para que durante esse período de quarentena, até voltar a normalizar, que essas empresas possam estar cobrando o mínimo, né, o mínimo das famílias e que impeça os cortes neste período. Eu acho que todo mundo deve se sacrificar, como tem comerciantes se sacrificando, perdendo sua renda, né, pais de família, empresários, eu acredito também tem que haver esse sacrifício, né? E que também tudo que a prefeitura cobra dos munícipes, também que seja paralisado, né? E que depois, ao voltar, que tenha um tempo hábil para que isso seja legalizado. Mas que nesse período que seja cobrada a taxa mínima da energia, da água, e que não haja corte durante uns 3 meses aí, para que tudo volte ao normal na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão requerimento verbal do vereador Juarez. Está em votação o requerimento verbal do vereador Juarez, que pede para que as taxas municipais de água seja cobrado o mínimo durante a duração da pandemia e que seja comunicada à CPFL, no caso, para que se cobre o mínimo, a taxa mínima e não haja cortes durante o tempo que durar a pandemia, certo? Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores, eu também queria aproveitar o momento e fazer um requerimento verbal, pedindo para o senhor prefeito, em vista dessa pandemia, para que disponibilizasse um caminhão-pipa adaptado para fazer a sepsia ou desinfetação das ruas, como que a Prefeitura de Pindorama já está fazendo. Eles estão misturando água e cloro e passando nas ruas de maior movimento da cidade, começando pela região central. E como que eu vejo, e do meu ponto de vista, como é um ato barato, se pudesse até se estender para a cidade inteira, porque água e cloro, eu acho que não fica tão caro. Obrigado. Está em discussão o
requerimento verbal do vereador Douglas, que pede para a prefeitura providenciar um caminhão com água, com a pipa com água e cloro, para que seja feita a desinfecção das ruas da cidade. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, a ideia do vereador é boa. Hoje cedo até conversei com o prefeito sobre isso também, porque Viradouro tomou essa posição também. E no meu pedido, no caso, ele ficou de estudar, mas aqui o ofício é verbal, então vai ser encaminhado a ele. Inclusive, até pedi para ele que, se não fosse possível, não sei se o custo é caro, porque como tudo vai custar mais caro agora e também, com o pedido do vereador, pode diminuir a arrecadação da prefeitura, de repente, como a gente vai passar a controlar as entradas do município, quem entrou, quem saiu, caminhões que estão vindo de fora, e essa epidemia está vindo aí até mesmo nos próprios veículos, eu falei algo do tipo de colocar um negócio que os carros pudessem passar ao entrar na cidade, que assim evitaria de estar fazendo na cidade toda, porque eu não tenho ideia do custo e nem do gasto. A gente fala, a água, sim, é barato, o combustível, mas eu não tenho ideia de quanto é a mistura desse cloro, porque eles falaram algo de 1% no tamanho do caminhão todo. Mas aí a gente tem que ver também se esse cálculo está certo, se esse 1% também vai ser eficaz, porque às vezes jogar água e jogar cloro é jogar dinheiro para o ralo se não for eficaz. Mas eu concordo com o vereador que as medidas têm que ser tomadas. Na área central seria o mais importante, que é onde os caminhões ainda vão continuar fazendo as entregas nos mercados, quitandas e tudo mais, principalmente por estar descarregando a parte de hortifruti, né, que pode estar levando essa contaminação. Mas teve outras cidades que já tomaram essa atitude. Ele disse Pindorama, eu vi em Viradouro, uma pessoa me contou, e aí depois eu recebi o vídeo também, mas é válido. Toda a precaução agora é muito importante, é momento decisivo, como todos estão dizendo aqui nessa quarentena aí que a gente está passando. Obrigado. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Eu quero primeiro dar os parabéns ao vereador Douglas, porque eu tive conhecimento desse trabalho que foi feito lá na China, né? E onde que é o foco, e trouxe muito resultado. Eles fizeram um teste em uma cidade, e foi uma das cidades que começou a cair o número de infectados. Eles faziam, conforme o vereador Fábio comentou, na entrada, carros e caminhões que entravam na cidade, passava essa água, e na cidade toda. Se vai gerar custo, vai. Mas eu vou falando mais uma vez em questão de sacrifício. Eu acho que deveria rever alguns gastos em questão de alguma reforma, de alguma coisa, que poderia ficar para o ano que vem, para mais tarde, e dar prioridade total nessa pandemia, né? Claro que vai gerar custo, talvez não é barato, que é o cloro, ainda mais se isso pegar, infelizmente, empresário começa a se aproveitar deste momento, como o álcool em gel. Um dia eu comprei de meio litro, R$17,50, fui ver, agora é R$30, né? Tem que começar a denunciar, né? Eu estava com a dona Ângela, e a dona Ângela falou também, estão querendo enfiar a faca em questão de máscara para a saúde. Então, mas se é para sacrificaria algumas coisas, que não estou desmerecendo algum trabalho que tem que ser feito na cidade, que tudo é importante, mas neste momento tem que colocar o que tem que ser em primeiro lugar, que é a saúde, que temos que vencer essa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas. Hoje os visitantes é só o pessoal do som, né, Helene? Não tinha nem visto. Eu gostaria de parabenizar o vereador Douglas pela iniciativa. Não sei se foi na hora que o Fábio chegou na prefeitura hoje, a Laisa já está cotando o cloro e já estão vendo como adaptar no caminhão-pipa.
até de uma maneira melhor do que o vídeo que o Fábio mostrou, que joga de um lado só, já jogado uma vez, espalhado para ir fazendo o total. Então, tá certo pelo requerimento, de parabéns aí, e vamos ver aí que chegue o mais rápido possível esse cloro, que, pelo que a Laisa falou, além de estar duro de cotar, já não tem fornecedor. Uma notícia boa também que vem de encontro aí, são os testes rápidos de corona. Tem uma empresa de Barueri que tem 4 milhões à disposição e já mandou a proposta para a prefeitura também. Tem 4 milhões de testes. Então, com certeza, nem o gasto do cloro e nem esse vai fazer diferença nos caixas da prefeitura da maneira que se encontra hoje. Graças a Deus. Parabéns pelo requerimento. Continue a discussão. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, os internautas. Quero parabenizar o Douglas também, que eu estava com essa ideia também. Foi muito benquista. E também não podemos esquecer que estamos também com um caso de dengue. Está todo mundo agora com corona, mas a dengue ainda está permanecendo, né, gente? Pelo que eu estou sabendo, ainda tem gente, inclusive teve uma pessoa que me procurou hoje, passou muito mal. Eu sei o tanto que minha filha teve dengue, até hoje não recupera. Então, está tudo muito junto, né, agora. Então, eu parabenizo o nosso vereador e gostaria muito que o prefeito fizesse isso, porque dinheiro tem, verba tem, então vamos gastar agora na hora propícia, que é para desinfetar a cidade, para dar pelo menos na área, no centro, na centralização, onde passa mais entregas de caminhão. Eu parabenizo a todos, muito obrigada. Continue a discussão. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, com a sua ausência justificada anteriormente. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Douglas. Então, sobre o requerimento que o pastor Juarez fez do prefeito municipal mandar um ofício para a CPFL para cobrar o mínimo, ou a água da nossa cidade, que o prefeito cobrar o mínimo, eu não sei se isso é possível por causa da renúncia de receita. Então, eu queria fazer um requerimento verbal, ou até mesmo complementar, fazer junto o requerimento do pastor, pedindo para o prefeito municipal suspender a cobrança d'água pelo período de 1 mês. É suspensão, como os bancos estão fazendo. Eles suspendem os pagamentos por mês, 2 meses, aí quando normalizar, ele pode cobrar essa conta, pode parcelar. Então, eu acho que a suspensão, eu acho que é permitida. Eu não sei se seria o caso fazer um novo requerimento, ou fazer o requerimento junto com ele, não sei. Obrigado. Suspensão diferente. Senhores vereadores, teria que fazer um novo requerimento, porque o dele pede para não cobrar, para cobrar o mínimo, e o do Douglas pede para suspender a cobrança. Então, considero como se fosse um novo requerimento. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Douglas Françaes Cardelato. Continue a discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. O requerimento verbal do Douglas Françaes Cardelato pedindo a suspensão da cobrança da taxa
de água por um mês. Aprovado por unanimidade. A palavra continua livre. Como mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, solicito que seja suspenso a sessão, que não seja suspensa a sessão por 10 minutos, em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora sim, como nenhum vereador queira fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que verifique o quórum da ordem do dia. Presente os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Escardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas, Sidnei Osmo Vidotti. Ausente a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme o ato da presidência número 06/2020. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da quarta sessão ordinária desse 24 de março de 2020. Comunico que consta para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 020304/2020, projeto de lei complementar legislativo 01/2020. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra vereador Douglas. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das referidas matérias, porque já foram lidas em sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Douglas. Os favoráveis em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto e votação, o projeto de lei complementar número 02/2020. Altera a denominação e referência de cargos da Prefeitura Municipal. Está em discussão. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez, boa noite. Eu continuo com a mesma posição, tá? Deixando muito bem claro que não sou contra e não estou desfazendo dos cargos de diretores, porém, como eu fui na outra votação, eu fui contra o projeto, continuo com o meu voto contra, porque não é o momento. E ainda mais agora com o ofício do vereador Douglas, né, que dentro de um período, de uma sessão para outra, entrou essa pandemia, então eu acredito que também eu vou usar a mesma palavra que eu falei no meu requerimento de hoje. Se é para se sacrificar, vamos se sacrificar para que nós possamos dar o melhor. Então, este não é o momento de dar aumento, mudar a referência dos diretores. Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, eu discordo do nobre colega, eu continuo com a posição de favorável, ainda mais agora, a gente vendo que, em principal, o diretor de saúde, o que está passando agora, né? 24 horas no ar, telefone, 24 horas, correndo risco de adquirir uma doença, e é merecido, certo? E vejamos todos os outros departamentos que também têm que funcionar agora em crise de pandemia e tudo mais,
como a gente acabou de discutir com relação a um caminhão jogando água, é o diretor de transporte que vai estar regulando, correndo, fazendo. A diretora de educação teve que paralisar todas as escolas, toda a aula, tudo isso. E a hora que voltar vai ter trabalho redobrado para colocar tudo isso em ordem. Porque vai ser cobrado por ano letivo acabar dentro desse ano. Então, tudo isso, todos esses diretores, todos esses cargos, eu não digo só da pessoa, da competência da pessoa, mas é o que o cargo merece. A questão é aumento? Não, a questão é valorizar o funcionário. Por quê? Porque colocar em risco a vida deles agora, que nem está trabalhando, é o dia inteiro problema, todos eles estão enfrentando essa pandemia junto. E é justo, eu acho justo, simplesmente pelo fato de eles serem os diretores e coordenadores de tudo que está acontecendo, estão se envolvendo, todos eles estão envolvendo, principalmente porque o prefeito vai precisar, principalmente dos cargos comissionados agora, porque os que têm possibilidade de ser afastado, os funcionários, para descontar a hora, para descontar isso, para descontar aquilo, vão ser afastados. Os diretores não, todos vão ser convocados a trabalhar. Por quê? Porque é comissão. Eles não têm férias. Eles têm que trabalhar, eles têm que ajudar agora a passar esse momento. Então, eu continuo favorável, principalmente por esses motivos todos que eu estou falando. Então, é só, senhor presidente. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Como foi citado, né, todo mundo tem o direito de ser a favor ou contra, jamais vamos rebaixar o trabalho, principalmente da dona Ângela, que essa semana tive muito em contato com ela, ligando para ela, estive numa reunião, mas falou sobre questão que eles estão correndo risco. Os agentes de saúde também estão correndo risco. Eles, inclusive, os agentes que vai de casa em casa, eles continuam por causa da dengue. Entendeu? Eles continuam correndo risco, só que vão receber 5% de reajuste, não é nem aumento, reajuste salarial de 5%. Então, eu estou falando, não estou desmerecendo ninguém, mas todos estão no mesmo barco, todos. Tá? Por exemplo, a dona Ângela, ela está fazendo um trabalho excelente, né? Ela é a diretora. E a Jaqueline, também, no mesmo barco, trabalhando, sensacional. Só que ela vai receber 5%, a Jaqueline. Entendeu? Então, não é desmerecendo ninguém. Todos têm direito de aumento. Todos têm direito de aumento. Então, por isso que eu estou dizendo que não é o momento um receber 31%, beirando 32%, e outro receber 5%. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Faz uso da palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, já cumprimentei a todos anteriormente. A gente não tem noção ainda até onde vai a situação, né, da calamidade devido aí à pandemia, mas eu não posso aqui virar as costas e dar um tapa na cara das pessoas que participaram da reunião, e muita coisa pode mudar, pode ser prorrogado até o mandato para mais 2 anos, e como, se esse projeto não for aprovado, poderia até ser retirado, se fosse suspenso os prazos eleitorais e etc. Mas como até o momento não tem ainda uma PEC, não tem nada definitivo, eu vou manter o que foi combinado em reunião e vou propor aqui uma emenda ao projeto de lei, alterando a referência, ao invés de ir para 45, para 44, conforme foi discutido na reunião e chegou nesse acordo, somente para cumprir aí o que foi acordado. Então, peço licença, senhor presidente, para ler a propositura. Emenda número 02/2020, ao projeto de lei complementar número 02/2020, de autoria do vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior.
Conforme os artigos 202 e 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo identificado apresenta emenda modificativa ao artigo 2º do projeto de lei complementar número 02/2020. Artigo 1º. Modifica-se o artigo 2º do projeto de lei complementar número 02/2020, que passará a vigorar com a seguinte redação: onde se lê, artigo 2º, os cargos e os empregos constantes do quadro de emprego de provimento em comissão, QEPC, anexo 14, quadro geral do pessoal da Lei Complementar 1701 de 2005, de 15/6/2005, em sua atual redação, altera as referências dos cargos abaixo relacionados. Pela ordem, denominação, diretor de administração, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Assistência Social, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Educação, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Finanças e Orçamentos, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Engenharia, Obras e Serviços, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Esportes, Cultura e Turismo, referência antiga 43, referência nova 45. Diretor de Saúde, referência antiga 43, nova 45. Diretor de Transportes, referência antiga 43, nova 45. Fica alterado para artigo 2º, os cargos e ou empregos constantes do quadro de emprego de provimento em comissão, QEPC, anexo 14, quadro geral do pessoal da Lei Complementar 1701/2005, de 15/6/2005, em sua atual redação, altera as referências dos cargos abaixo relacionados. Pela ordem, denominação, diretor de administração, referência antiga, nova 44. Diretor de Agricultura, Abastecimento e Ambiente, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Assistência Social, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Educação, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Finanças e Orçamento, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Engenharia, Obras e Serviços, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Esportes, Cultura e Turismo, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Saúde, referência antiga 43, nova 44. Diretor de Transportes, referência antiga 43, a nova 44. Pirangi, 24 de março de 2020, Luiz Carlos de Moraes Júnior, vereador. Pegando pela referência aí 44 que foi utilizada, em percentual aí, que foi o método utilizado pela maioria dos vereadores, aqui chega a 18 e umas querelinhas, né? Não passa de 18, não chega a 18,5%. Continua a discussão o projeto de lei número 02/2020. Projeto. Continua em discussão. Faz uso da palavra o vereador Douglas. Senhor presidente, vereadores, como eu já havia dito na sessão passada, ninguém está questionando o merecimento dos diretores. Como eu disse na minha emenda, realmente o salário deles estão defasado, eles merecem um reajuste. Até fizemos uma reunião, que eu acho que os outros vereadores acho que não participaram, só eu, o Tite e o Zozó. Até eu me coloquei à disposição de fazer uma emenda para reduzir um pouco esse valor, de reduzir pela metade esse valor de 30 e poucos % de aumento. Mas essa reunião faz uns 10, 12 dias. Infelizmente, às
circunstâncias mudaram devido a essa pandemia do coronavírus. Eu tenho certeza que eles merecem, mas eu acredito que não seja o momento adequado. Os estados, os municípios estão trabalhando junto, a nossa cidade, os munícipes estão dando apoio, o comércio foi fechado, muitos comerciantes me ligou, não sabe até quando vai aguentar, se aguenta mais uma semana, se aguenta mais 10 dias, porque não tem caixa suficiente. E eu acho que nesse momento, os diretores merecem, mas nesse momento nós vereadores estaríamos andando em contramão, dando um aumento de 18%, e muita gente nem sabe se vai ter o que comer daqui a uns dias. Então, eu tenho certeza que os diretores vão entender que tem alguns que são professores, eles vão entender que, por causa dessa pandemia, por causa do momento, eu tenho certeza que eles vão entender que não é adequado esse aumento de 18%. Mas, volto a repetir, é merecido, o salário está defasado, mas, no momento, estaríamos votando contra esse trabalho em conjunto com a União. Muito obrigado. Coloco em votação o projeto de lei número 2, 2020. Altera a denominação e referência de cargos da Prefeitura Municipal. Está em votação. Os contrários permaneçam, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. O projeto foi rejeitado por 4 votos a 3, sendo votos contrários Juarez Eduardo Ribeiro, Ângela Maria Busnardo, Roque Donizete Câmara, Douglas Français Cardelato. Votos favoráveis: Rorivaldo Otávio das Chagas, Luiz Carlos de Moraes Júnior e Fábio Collor de Lima, com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, já justificada anteriormente. E, portanto, fica prejudicada a emenda do vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 03/2020, reajuste de salário de servidores públicos municipais. Está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 04/2020, que cria cargos de provimento e comissão de assessor técnico. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, já justificada. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar legislativo número 01/2020, reajuste salarial dos servidores públicos da Câmara Municipal. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, com sua ausência justificada anteriormente. Informo que a palavra está livre. Faz uso da palavra vereador Douglas. Eu só quero deixar registrado que meus parabéns ao nosso prefeito municipal e todos os funcionários da saúde, porque Pirangi está sendo um exemplo nesse momento difícil de combate a essa pandemia. E eu estou vendo o prefeito de cedo até a noite, correndo, tomando as devidas providências, juntamente com o Departamento da Saúde. Deixo aqui, nesse momento, meus parabéns ao prefeito municipal pela atitude que está sendo tomada. A palavra continua livre, faz uso da palavra o vereador Juarez. Quero aproveitar também, questão de parabéns, quinta-feira o senhor prefeito
fez uma convocação com todos os líderes religiosos da cidade, né? Contando desde a Igreja Católica e as evangélicas, padre e pastores. E todos, num consenso, fechamos as nossas igrejas, começando por mim. Eu já tinha tomado essa atitude já 5 dias antes, por recomendação, primeiramente, do Ministério da Saúde e depois do Conselho Nacional da nossa igreja. Hoje estamos realizando os cultos online, né? Todos os membros participam, né, do culto online. E hoje eu tinha uma reunião muito importante com toda a liderança, fiz em videoconferência, achei 1000 vezes melhor. Vou até adotar isso agora sempre, porque de repente tem uma reunião, a gente precisa fazer uma reunião extraordinária, precisa marcar o dia, o horário e a disposição de todos. A videoconferência não, 20 minutos, hoje eu fiz uma reunião, convoquei às 5h30, 6 horas, fiz, e foi uma beleza. Então, quero dar os parabéns, começando, né, os pastores da cidade, todos os pastores aderiram, e o padre Adalberto também aderiu, que não tenha cultos e missas durante esse tempo. Então, está de parabéns à população, os líderes, o órgão executivo, legislativo, e quero estender também os parabéns para o senhor presidente desta casa, né, que também tomou medidas, né, rápidas. Uma das que eu gostei muito, que o senhor, logo no início, já pediu para que a nossa servidora, né, Midian, que se afastasse por este período, por causa da gravidez, no momento colocou em sala separada e assim por diante. Então, parabéns mesmo. Isso daí, se todos tivessem a consciência, né, todos tivessem a consciência, antes da sessão, estava falando até com o vereador Fábio, o brasileiro, ou ele brinca demais, faz piada demais, só entrar no Face, você vê muita piada sobre o corona, ou tem aquele que é dramático demais, né? Um lado que brinca demais tira a seriedade do problema, que é grave. Não é uma epidemia, mas sim uma pandemia. É algo mundial. E tem aquele que já é dramático, que acaba matando os velhinhos, né, sem pegar um resfriado. Né, muito. Então, acho que nós temos que ter essa consciência. O que devemos fazer é isso? Vamos fazer. Então, parabéns, senhor presidente, e parabéns aos pastores e padres da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, eu também quero deixar aqui os meus parabéns a todos que estão fazendo a sua parte. Porque o problema da pandemia não é só do governo, o problema da pandemia é de todos. Então, a gente tem que dar os parabéns para aquele comerciante que abriu mão do seu trabalho, fechou as portas e está junto com todo mundo, né? Que a maioria da população entendeu que ficar em casa é o melhor remédio no momento. Então, todos que estão envolvidos, seja saúde, educação, prefeito, presidente da Câmara, vereadores, todos que estão se disponibilizando nesse momento, a população no modo geral, a gente vê aí uma situação triste, caótica, a gente vê os comércios parados, os centros das cidades todos parados, às vezes as cidades disponibilizam imagens do seu centro, mas é um momento necessário, porque é bom informar a todos que o real, tem muita gente falando assim, aqui continua gente morrendo por acidente, morrendo gente por outro tipo de doença, e o mundo não parou por isso. Por que parar por um vírus? Pelo simples fato de que eu vi o vídeo de um prefeito de uma cidade do sul, que eu achei fantástica a explicação dele, com relação ao que a gente está vivendo em momento. Ele disse que o nosso país não subestimou e deu a devida importância ao que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque ele falou assim, olha, a nossa intenção, porque todo mundo vai pegar, porque se não pegar, não fica resistente ao vírus. Porém, ele falou, a gente precisa dar o devido espaço para que possa ser tratado, porque se todo mundo ficar doente, como aconteceu na Itália,
que uns falam que é verdade, outros falam que é mentira, mas a gente vê cada dia os números aumentando. O que acontece? É previsto já que não temos UTIs para todas as pessoas que possivelmente podem ficar doentes, não temos aparelhos respiratórios para todos. O nosso município, todo mundo fala, o nosso município não está preparado. Ninguém estava preparado para isso. Porque todas as UTIs que são colocadas são para momentos de urgência, emergência, um acidente de carro, um acidente vascular, seja ele cerebral, ou coronário, ou de coração, e mesmo assim, essas situações não vão parar, vão continuar acontecendo. E as UTIs lotadas, o nosso maior medo é a população buscar ajuda, chegar num pronto-socorro, no hospital, e ouvir o que é triste para muitos italianos hoje. Espera aí, se surgir uma vaga, você vive, senão você vai morrer. Então, muitos comerciantes, como disse o vereador Douglas, está preocupado com isso. Todos estamos preocupados com a situação econômica do mundo, não é só do nosso país, nem do nosso estado ou do nosso município, mas é do mundo todo. É muito importante a consciência, que se todos fizerem a sua parte, ninguém vai sofrer. Agora, se continuar alguns, uns e outros, isso aí é lenda, isso não pega, isso não acontece, comigo não. Gente, cada um infectado infecta 15 e demora 14 dias para aparecer a doença, mas ele já está transmitindo. A importância de permanecer dentro das residências é justamente isso, é ter consciência. A frase mais justa que a gente pode ouvir na internet é o quê? É melhor uma pessoa falida do que um falecido. O falecido não levanta mais para resolver, mas o falido, ele pode levantar, ele pode trabalhar de novo, ele pode continuar conquistando seus bens, seu patrimônio e pagando o que ele devia. Agora, já quem nos deixar, é muito difícil. Então, é momento de oração, é momento de união, e que todos, em seus lares, em momentos diversos do dia, façam sua oração em particular, para o familiar, para o vizinho, para o amigo, para todos, para o nosso mundo, para que a gente possa sair desse e fique mais um momento somente na história, que os falecidos que fiquem como heróis, porque passaram a experiência para quem não morreu, mas os que morreram vão ficar como exemplo, para que todos respeitem e que o homem pare de brincar com o mundo, porque a gente está deixando de levar as coisas a sério. Então, temos que levar sim, parar de brincar, e brincar na hora de brincar, mas levar a sério na hora de levar a sério. Então, parabéns à população da maioria dos municípios e todos os lugares que a gente tem visto, e todos que estão comprometidos nessa causa, para que isso se acabe o mais rápido possível, para que as nossas vidas voltem ao normal. Obrigado. A palavra continua livre. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores. Eu queria também parabenizar os médicos, enfermeiros que estão lá, também assumindo o seu papel, que não é fácil. E, como disse o vereador, as coisas não devem ser levadas à brincadeira. Para amanhecer sábado, eu fui postar um áudio que eu estava com coronavírus, tinha passado muito mal, que eu não ia resistir. Então, não fui eu, graças a Deus, eu estou bem na minha casa, mas as pessoas precisam tomar cuidado pelo que falam também, tá? Ficar aumentando, porque tem muita gente desocupada que fica em Facebook, está louco, está obcecado, está neurótico. Então, ao invés de ficar todo mundo em Facebook falando, repassando, dobre seu joelho e vamos buscar Deus. Porque eu, como diz, eu sou idosa, tenho 65 anos, tenho um problema de pulmão. Sou idosa. Assim diz o povo, mas eu não sei se eu sou, não. Mas eu tenho pai e mãe numa cama vegetativos. Ontem, antes de ontem, foi ontem que teve
o tal do tremor de terra, que não foi nada o tremor que teve, que nós estávamos, eu estava em casa, todo mundo ouviu, assustou, até o vizinho, coitadinho, o seu momento lá, disse assim, ó, estourou a bomba d'água, você ouviu o barulho, vai faltar água? Eu falei, não vai faltar água não, já arrumou a bomba. Porque uma pessoa na idade deles, de 88 anos, eles não têm cabeça para saber o que é um coronavírus, não têm cabeça para saber que foi um tremor de terra, que depois ficou bem esclarecido nas redes sociais, que não foi tremor. Então, é muita conversa, né? É complicado. Então, eu também quero parabenizar o povo da saúde, que estão aí todo mundo se empenhando, os hospitais, os médicos, que não têm hora para nada. E é complicado. E as pessoas têm que se aderir mais, ter mais paciência, buscar mais a Deus, largar um pouco esse celular, parar de comentários, né, incrédulos, que ficam as pessoas falando, pichando. Vamos buscar Deus, gente, todo mundo. Família, se ajoelha, é o momento de todo mundo estar em casa, vamos buscar Deus, larga o celular, mas eu sei que tem famílias que ficam dentro de casa em 5, cada um fica no celular, nem lembra de comer. A realidade é essa. Então, sei lá, quem sou eu para mudar? Hoje mesmo nós temos um velório, quer dizer, já não podemos nem comparecer no velório. É muito triste isso daí para nós também, e para as famílias. Então, eu quero justificar aqui que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência. Muito boa noite, gente. Obrigada. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Rory. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Muito bem lembrado aí os nobres colegas, parabenizando aí, né, os nossos agentes da saúde, em geral, a todos os profissionais que estão trabalhando, fazendo a sua parte, por nós todos, né? Parabéns também a todos, né, pelo trabalho. Eu quero aqui parabenizar o nosso prefeito também, que vem fazendo a sua parte no executivo, trabalhando aí, procurando orientações do que é bom, do que não é, para essa situação caótica que está acontecendo no mundo todo. Eu quero também aproveitar, como a dona Ângela falou, fazer um apelo aqui a toda a população de Pirangi, que graças a Deus, nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada internet. Já imaginou se não fosse a internet? O que nós ia fazer sem ver os nossos filhos, sem ver fechado em casa, sem ver ninguém? Graças a Deus, a internet, a gente consegue falar com o filho, com a mãe, com os irmãos, como está a situação, né? Se não fosse a internet, você imaginou o que seria? O caos, fechado em casa, sem saber o que está acontecendo. Então, vamos ser inteligentes e usar essa ferramenta maravilhosa chamada internet para coisas boas, para animar as pessoas. Não vamos fazer fake news, não, numa hora séria, numa hora difícil, nessa situação que nós estamos passando mundialmente. Então, a internet é uma ferramenta para a gente usar agora com bom senso, falar coisas boas, não ficar inventando coisas nessa hora difícil, terrível que nós estamos passando. Esse é o apelo, senhor presidente, que eu faço a toda a população de Pirangi, no modo geral. E parabenizo aí também, né, aos nobres colegas que estão aí, hoje aqui fazendo a sua parte, seu trabalho, nessa Câmara Municipal, nessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Roque. Senhor presidente, nobre colega, internauta, quero parabenizar o prefeito que vem desdobrando aí. Também quero parabenizar o nobre colega presidente, os vereadores, a nossa secretária, que está desdobrando também. E quero parabenizar também o pessoal da saúde. Até essa semana eu visitei o setor central da saúde, conversei bastante com a Piedade, como que ela fazia das distribuições das ambulâncias, como que ela fazia. Então, ela explicou tudo para mim, como que ela trabalha. É muito difícil, é complicado,
Então, ela me explicou certinho, eu verifiquei tudo que é certinho. Os motoristas que ficam lá 24 horas, empenhado na saúde também. Então, quero parabenizar eles também. O pessoal de médico também, que está desdobrando também, o pessoal da saúde. Quero parabenizar a todos que estão empenhando. Muito obrigado, presidente. A palavra continua livre. Faz uso da palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria também de parabenizar aí toda a equipe de servidores da prefeitura em geral, sem exceção, todos engajados aí no combate. E falando em parabéns, vamos parabenizar mais uma vez os aniversariantes do mês, né? O Fábio, a dona Fátima, o Luizão, a dona Cleide e as vereadoras Mirim, Ludmila e Mariana. Aproveitando também, senhor presidente, rapidamente aqui, só deixar um comentário. Não só a internet, mas também a língua, né, do povo, às vezes enche o saco, perdão da palavra, né, até mansão o Luizinho comprou, rapaz, uma mansão aí, que inclusive alguns falou até que foi com dinheiro da prefeitura. Então, acho que o Zé Ricardo deve ter passado a escritura para a prefeitura municipal. Vender 2 casas e um carro que tem para comprar e ninguém fala, né? E pessoas aproveitando também da situação e, às vezes, a gente se mata aqui, eu vejo o empenho dos vereadores em busca de emenda, em busca de levar para a população a verdade, o que realmente acontece aqui dentro dessa casa, na prefeitura. Outros aí já 24 horas ligados na campanha política, pensando em derrubar o futuro adversário. Olha, mas a gente nem sabe quem vai ser o candidato, nem sabe se vai ter eleição, né? Inclusive, nem pode se julgar candidato, pode apenas se julgar pré-candidato, mas tem gente que já é candidato e já vai derrubar tal senhorzinho, tal hominho, tal coisinho, sei lá, tal Zezinho, Zé da Silva. O Zé da Silva sumiu, né? Ninguém acha mais, hein, rapaz? Que interessante. Bom, enfim, não só a língua, mas a internet deve ser usada para o bem e não para propagar calúnia, difamação contra pessoas de bem e pessoas, principalmente, que estão dando realmente o suor pela cidade, né? Hoje, aquele termo que o Ministério Público mandou semana passada, né, não sei se veio para a Câmara também, Elaine, aquele sobre o corona, as medidas. O prefeito, além de estar se matando, se desdobrando ele e todos os servidores, qualquer coisa que der errado, a cabeça que vai rolar é do prefeito e da diretora. Então é interessante, né? Se matar de trabalhar pode, dar o melhor pode, e se der errado ainda vai ser penalizado. Então, de repente, compensa mesmo pegar a mansão, refazer a piscina que tinha lá e ficar só desfrutando da aposentadoria e dos bens que ele conseguiu a vida inteira com a sua autoescola, trabalhando de pedreiro, na vida inteira com a minha ajuda, com a ajuda da minha mãe, da minha família. Então, pode crer que quem propaga aí, dá pedrada em pessoa inocente, o tombo é maior, mas eu não desejo o tombo, não. Eu desejo somente que Deus olhe por nós e guie a gente para o caminho certo. Quem está dando pedrada, né, queria que, se ele estivesse na parede, e aí falasse, né, atire a primeira pedra, Jesus ia salvar, né? Quem não tiver pecado, que atire. Então, todos erramos, todos somos humanos, mas todos temos também discernimento suficiente para manter uma travinha na língua. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua livre. Eu queria deixar um pequeno comentário. Eu estou vendo que muitas pessoas, como o Juarez falou, que não levam a sério e outras levam muito a sério. E tem essas pessoas que levam muito a sério, estão sofrendo muito. Estão sofrendo, estão desesperadas, estão apavoradas. E sabe, uma pessoa estressada, uma pessoa apavorada, cai a resistência e é muito mais fácil de contrair a doença. Da parte das autoridades, está sendo feito tudo o que é possível para poder conter a doença. Tudo. Tudo que for possível, nós estamos tomando providência, estamos tentando barrar de todas as formas a transmissão do vírus aí, e que as pessoas se acalmem, não fiquem apavoradas, não fiquem desesperadas, porque em breve, se Deus quiser, nós vamos vencer essa pandemia e vamos tomar como lição, como uma coisa do passado. Convoco os senhores vereadores para a 5ª sessão extraordinária, a realizar-se logo após o término dessa sessão ordinária para discussão e votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 10 e 11 de 2020, Projeto de Lei Legislativo número 03 de 2020. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 14 de abril de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 4ª sessão ordinária desse 24 de março de 2020. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação do quórum. Presente os senhores vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Escardelato, Fábio Collor de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e Sidnei Osmo Vidotti. Ausência, a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme o ato da presidência número 6, 2020. Portanto, havendo o número legal, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária deste dia 24 de março de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Anuncio as matérias que farão parte da ordem do dia. Única discussão e votação. Requerimento de urgência especial número 6 de 2020. Projeto de Lei número 10 e 11 de 2020. Projeto de Lei Legislativo número 03 de 2020. Solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, que proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, solicito que seja dispensada a leitura dos projetos da lei e da pauta, para assim agilizar o andamento dos trabalhos, visto que existem recomendações dos órgãos oficiais de saúde para serem evitado ao máximo o contato físico e aglomeração de pessoas. Ressalto também que todos os vereadores já têm conhecimento do conteúdo da pauta e possuem cópias de todas as proposições em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário dê ciência ao plenário sobre o conteúdo do requerimento e decisões das comissões permanentes. Requerimento número 06/2020, urgência especial, autoria da mesa diretora. Requer que seja concedido regime de urgência especial aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 10, 11 e projeto de lei legislativo número 3, 2020. Projeto de lei número 10, de 11 de março de 2020, que altera a PPA LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. Abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 499.880, destinados à aquisição de equipamentos materiais permanentes para as unidades básicas de saúde, sendo 202 itens para o centro de saúde e 40 itens para o posto de atendimento médico da Vila Marques. Pareceres favoráveis das comissões permanentes.
Projeto de Lei número 11/2020, de 13 de março de 2020, que dá nova redação ao artigo 28 da Lei Municipal 2653/2019, que especifica, altera a referência do cargo de conselheiro tutelar para a referência 22, sendo o valor bruto de R$ 1.604,02. Atualmente, a referência é de número 14, com valor de R$ 1.069,44. Pareceres favoráveis das comissões permanentes. Projeto de Lei Legislativo número 03/2020, de 20 de março de 2020, de autoria do vereador Douglas França Aires Scardelato, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, escolas públicas, privadas, bares, templos religiosos e bancos do município a disponibilizarem dispenser de álcool, gel, antisséptico em seus estabelecimentos e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões permanentes. Lido, senhor presidente. Lidas as matérias, coloco em única discussão e votação o requerimento de urgência especial número 6/2020. Em discussão. Os favoráveis, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, já explicado anteriormente, já justificado. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 10/2020, que trata de abertura de decreto de R$ 499.880 para aquisição de equipamentos materiais permanentes para o setor de saúde. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, com sua ausência já justificada anteriormente. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 11/2020. Altera a remuneração dos membros do Conselho Tutelar. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade, com a ausência da vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, com sua ausência já justificada anteriormente. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 03/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos disponibilizarem álcool gel. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador autor da matéria, Douglas. Senhor presidente, vereadores. Bom, esse projeto de lei, ele é momentâneo, né? Até que dure essa pandemia. Os estabelecimentos comerciais, bancos, escolas, bares, terá que deixar visível na entrada do estabelecimento um dispenser de álcool em gel, e o mais interessante é diariamente fazer a limpeza dos estabelecimentos. Exemplo, supermercado, fazer a limpeza dos carrinhos com algum produto assim, fazer uma asepsia no chão, assim deixando limpo diariamente para os usuários dos mesmos. Muito obrigado e espero que todos apoiem e se unam nessa causa. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 5ª sessão extraordinária deste dia 24 de março de 2020. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos vossos lares. Ô, gente, permanece um pouquinho que o Tite queria dar um recadinho. Pessoal, só o Sidney ia até pôr na extraordinária hoje o projeto de lei lá o projeto de lei complementar